A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos rever uma meditação minha em 1 Pedro capítulo 3. Com grande alegria que eu apresento ela para vocês. Estamos iniciando mais uma semana na graça de Deus. E essa passagem ela é muito interessante. Eu consegui dividi-la novamente em duas partes. Você vai ver a primeira hoje e amanhã a última parte, segunda e última parte. Estamos fazendo assim no decorrer da semana e com o revezamento dos pastores. Vamos orar mais uma vez e vamos iniciar a meditação de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque a tua palavra é viva, é atual, é inspirada por ti. Ela mostra o teu respirar, ela é dita por ti, foi dita por ti, e agora nós temos acesso a ela, livre acesso a ela, à fala de Jesus, da boca de Jesus. Obrigado por esse grande privilégio, e obrigado porque temos várias e inúmeras ferramentas para nós estudarmos ela e nos aprofundarmos dela. Obrigado por tudo. Esteja conosco durante essa semana. Tem misericórdia das nossas vidas. Entra no nosso cotidiano, em cada decisão, e que essas mensagens diárias, todas elas, possam ser úteis e aplicáveis a cada situação da nossa vida. Seja uma situação triste, seja uma situação alegre, seja uma resposta para uma grande dúvida nossa, que elas possam ser aplicáveis. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquem agora com esse estudo. Deus abençoe, meus irmãos. Versículos 13 e 17 falam desse primeiro momento. E aí a gente vai ler e estudar versículo por versículo. Versículo 13 fala assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Sofram por fazer o que é bom. Não sofram por fazer o que é mal. É justamente isso que ele está falando. Se você zela para o bem, se você zela pelo que é bom, até as sociedades mais mundanas vão prestar atenção. Isso vai ser chamativo. Isso vai ser um destaque. Não devemos fazer isso para nos destacar ou para sermos estrelas ou para aparecermos de forma nenhuma, mas o bem por si só, ele se destaca nesse mundo tenebroso, nesse mundo repleto de mal. Quando nós achamos uma carteira e entregamos a pessoa, somos honestos, as pessoas elas se admiram com isso. Por quê? Porque geralmente elas não têm isso no seu dia a dia, elas não veem isso no noticiário. O bem é raridade. Quando fazemos o bem, nós automaticamente nos destacamos. Devemos ser defensores e praticantes do bem, mas também existe o fato de sermos perseguidos também quando praticamos o bem. E nós não devemos nos espantar nem nos admirarmos quando isso acontecer. Pedro está lembrando essa passagem que Jesus fala aqui, veja no versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, mesmo que vocês sofram por estarem praticando o bem, praticando atos de justiça, ele faz as palavras de Jesus aqui, as dele. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Essas são as palavras de Jesus em Mateus, ou seja, o homem não deve temer, porque Deus, ele é maior. Mesmo se eu fizer o bem e for perseguido, eu não devo temer, eu devo ter coragem. Aqueles que praticam o bem com vergonha estão errados. Muitas vezes nós queremos defender algo da Bíblia e as pessoas nos aparecem com argumentos muito fortes. Nós sabemos derrubar esses argumentos, mas nós não fazemos porque nós temos vergonha. E nós não devemos ter vergonha. Nós devemos defender a verdade, porque estamos defendendo algo que é a verdade nas nossas vidas, que rege as nossas vidas e que é uma coisa que vai derrubar uma mentira. Então eu devo ter a mesma confiança que a pessoa
pessoa vem com um argumento errado para mim, eu tenho que jogar contra ela a confiança do argumento certo. Eu não posso estar falando da verdade como se fosse mentira, porque o mundo sabe muito bem falar da mentira como se fosse verdade. Então, Pedro está dizendo aqui, não desanimem, defendam a justiça, sejam corajosos. E aí no versículo 15 nós temos ele falando: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo. Veja que expressão curiosa nessa passagem. Coloque Cristo como Senhor da sua vida no seu coração, não simplesmente externamente, mas ele frisa aqui na passagem no seu coração, no vosso coração, porque Deus ele sonda os corações. Se você estiver ouvindo uma respiração, é a minha cachorra, certo, gente? Minha cachorra, ela gosta de ficar perto de mim. Ela está aqui, ó. Dê tchau para o povo. Exatamente. Aí ela tá. Significa que ela está cansada, porque ela trelou tanto pela casa que agora ela está cansada, né? Vou descer ela aqui, então não se incomode, viu, meus irmãos? Agora eu fiquei cheio de pelo. Cheio de pelo. Ainda bem que o pelo dela é da cor da camisa. Então, a mensagem do cristão é essa. Nós estamos aqui de passagem, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E a esperança que há em nós é que um dia nos encontraremos com Cristo na glória. Então, esse é o ponto, essa é a mensagem do cristão. Estamos aqui de passagem, o nosso lugar não é esse. As pessoas indagavam os cristãos dizendo: olha, por que só vocês vão para a vida eterna e eu não vou? Por que só vocês que acreditam em um Deus vão para a vida eterna e eu que acredito em vários deuses não vou? Porque eles se sentiam ofendidos com o evangelho de Cristo, com o evangelho monoteísta, com o evangelho que pregava um Deus e o Filho que morreu por nós na cruz do Calvário. Eles se incomodavam. Eles incomodavam com a forma como eles pregavam, com o conteúdo do evangelho. Os ímpios vão se incomodar, os ímpios vão se sentir ofendidos. Isso pode acontecer. Se preparem para responder a eles. Se preparem para vocês falarem dessa esperança, para vocês argumentarem contra eles. Vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar. Esse é o argumento aqui. Mas independente do resultado, a minha apologia, ela tem que ser boa, ela tem que ser bem estudada, ela tem que ser bem fundamentada para eu derrubar qualquer argumento contra a palavra de Deus. Pedro constantemente nessa carta, ele fala sobre o bom comportamento. Como eles deveriam ter um bom comportamento atrelado a essa apologética. Precisamos de um bom comportamento, precisamos de uma boa apologia. Acompanhe comigo no versículo 16, que é o penúltimo versículo dessa primeira parte, que diz assim: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você deve fazer isso, mas não num tom revolucionário. Você deve fazer isso, mas não sem amor, mas não com agressividade, mas com mansidão. Pode ver que ele usa a palavra todavia, fazendo todavia com mansidão. Tudo deve ser feito com ordem e com prudência. Às vezes nós estamos defendendo a verdade, mas a forma como estamos defendendo ela é tão rude, ela é tão agressiva que as pessoas nem ouvem pela forma errada como estamos defendendo. Temos que defender a verdade, mas com amor, com mansidão, porque isso vai fazer com que essa raiva que alguém possa estar de mim, ela seja tirada, ela seja acabada e a pessoa possa ouvir o conteúdo do que eu estou falando. A minha forma ela tem que ser correta, falar o certo e falar de modo certo, da maneira correta. Esteja preparado para defender o evangelho, mas faça isso com
mansidão. Não é só saber a verdade, mas é como transmitir a verdade. É por isso que no meio presbiteriano as pessoas se escandalizam. Posso falar mal porque é a minha denominação, né? Então eu posso mostrar os defeitos, certo? No meio presbiteriano temos muitos soberbos, né? E por termos essas pessoas soberbas que entendem predestinação e falam de modo errado, eles falam o conteúdo correto, mas com a soberba de modo errado, se achando superior, que muitas pessoas de outras denominações e até descrentes se escandalizam. Nós temos que falar com autoridade, com coragem, de forma bíblica, mas com mansidão. Essa é a recomendação que Pedro está falando aqui. Você vai deixar o seu adversário envergonhado. Paulo vai falar isso em Romanos. Brasas vivas vão se amontoar na cabeça deles. Por quê? Porque nós não vamos responder o argumento dele com vingança e com ira, mas nós vamos responder o argumento dele de forma correta e com mansidão. Isso vai deixar ele envergonhado. O pagão vai sentir vergonha de estar tramando contra nós. Eles deveriam deixar claro que o sofrimento deles era porque eles estavam corretos. Olha, vocês vão perseguir a gente. Vocês vão começar a perseguir a gente. Mas vocês vão perseguir a gente porque nós estamos sendo justos. Vocês vão perseguir a gente porque nós estamos sendo corretos. Porque nós estamos agindo de forma certa, de forma que agrada a Deus. E o versículo 17 é o resumo dessa primeira parte. Veja o versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sofram praticando o que é bom, mas não sofram praticando o que é mal. Se a vontade de Deus é para que nós soframos, às vezes essa é a vontade de Deus, no mundo nós não vamos ficar livres de sofrimento, mas também existe aquele que sofre porque está praticando o mal. E o Espírito Santo vai nos ajudar a distinguirmos isso em nossa vida cristã.